No mundo de hoje, muito se fala sobre a inserção social da população LGBT. No entanto, essa inclusão se dá em um nível civil. Falamos em direitos como não ser discriminado, não ser ofendido, ter o casamento civil, etc. Contudo, ainda existe uma outra exclusão dos LGBTs que é muito profunda. Você talvez nunca tenha parado para percebê-la, de tão sutil que ela é. Trata-se do apagamento dessa população dos referenciais mitológicos das culturas espirituais do mundo. Mas você sabe o que vem a ser isso? Se eu falei muito difícil, deixa eu te dizer de outra maneira. Nas religiões contemporâneas, em seus livros sagrados e em suas mitologias, não há nenhuma referência à existência das pessoas homossexuais ou transgêneros, bem como a variação de masculinidade e feminilidade entre as pessoas. Isso porque as escrituras dessas religiões possuem a seguinte narrativa: Deus criou homens masculinos e mulheres femininas. Ou seja, os papéis de gênero são fixos de acordo com a genitália. Ambos devem fazer sexo entre si apenas dentro do casamento e fazerem muitos filhos. Dessa forma, nessa mitologia, a heterossexualidade compulsória e reprodutiva, bem como padrões de gênero bem estabelecidos, são partes da ordem cósmica imposta a todos os seres humanos. Mesmo na mística religiosa, o positivo atrai o negativo e o macho e a fêmea se completam. Sob esta ótica, os LGBTs quase sempre têm que se dar ao trabalho de explicar o porquê eles existem. Nessas culturas espirituais, essa população sempre será vista como um erro, um desvio, um fora da lei espiritual e algo que não deveria estar ali. Eles são uma coisa que as pessoas escolhem seguir por serem pervertidas, pecadoras ou criminosas. Por mais que haja iniciativas religiosas aqui e acolá que tentem incluir pessoas LGBTs, em especial na mitologia abraâmica, o que abarca os judaísmos, os islamismos e os cristianismos, essas pessoas sempre estarão em um nível de inexistência ou de inferioridade ontológica. O máximo que podemos encontrar é alguma tolerância negociada e vivenciada com um certo mal-estar. No entanto, vocês sabiam que nem sempre foi assim? Há muitas outras culturas que possuem claras referências espirituais e mitológicas à homossexualidade e à diversidade de gênero. Algumas delas já morreram, outras estão bruxuleantes e outras ainda vivem. Querem ver alguns exemplos? Na mitologia grega, por exemplo, o grande Zeus era amante do mancebo Ganimedes. Na religião egípcia, os deuses Horus e Sete tiveram intercurso sexual. Na cultura mesopotâmica, as divindades masculinas Gilgamesh e Enkidu possuem claros elementos homoeróticos. E talvez você não saiba, mas ainda hoje há muitos mitos hindus que descrevem deuses com práticas homossexuais, tanto entre homens quanto entre mulheres. Eles também apresentam divindades que fluem entre os gêneros ou trocam de sexo. Vou deixar na descrição um link sobre isso. Na antiga China, em seu folclore, também encontramos a divindade Tuer-Shen, que é dedicada a cuidar exclusivamente dos casais homoafetivos. Entre os nativos americanos, havia a crença de que pessoas trans possuíam dois espíritos, um masculino e um feminino. Por isso, elas tinham habilidades que o comum das pessoas não tinha. No que hoje chamamos de candomblé, em algumas versões mais antigas de certos mitos, o caçador Oxóssi tinha uma relação sexual com o orixá Ossanha, e Yansan é descrita como mulher macho. Como podem ver, em várias culturas do mundo havia ou há referências à diversidade existencial entre os seres humanos.
Mas estes são só alguns exemplos. Eu poderia passar horas mostrando outros casos para vocês, mas este não é o objetivo deste podcast. Quem quiser saber mais sobre isso, deixe um livro de referência na descrição. O que eu quero dizer a vocês é que o apagamento dos LGBTs da cultura espiritual do mundo foi um processo orquestrado e feito de forma deliberada por atores específicos. Trata-se dos missionários cristãos. E isso foi feito em 3 grandes ondas. Se você está interessado nessa história, continua comigo. Mas antes, eu gostaria de te pedir um favor. Ele não te custa nada e ajuda a gente a manter este trabalho de resgatar a história dos LGBTs. Dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Fez? Certeza? Beleza, então vamos lá. A primeira onda de destruição da diversidade afetiva sexual de gênero das espiritualidades do mundo começou a partir do surgimento do cristianismo e na posterior conversão dos povos ditos pagãos. A religião cristã destruiu de forma sistemática as expressões culturais e religiosas do mundo antigo e, com elas, mitologias com referências à diversidade sexual de gênero. E sim, a homossexualidade e a fluidez de gênero eram vistas pelos cristãos como um símbolo do paganismo que deveria ser extirpado da terra. Religiões que toleravam os LGBTs eram vistas como demoníacas. Fizeram isso com os celtas, os vikings, etc. Sabe-se, por exemplo, que os germânicos tinham rituais cujo sacerdote se vestia de mulher. Isso foi registrado pelo escritor romano Públio Cornélio Tácito, no século I, no seu livro Germânia. A segunda onda de apagamento dos LGBTs está ligada às grandes navegações e à chegada dos europeus nas Américas. Como vocês devem saber, civilizações como os astecas e os incas desapareceram praticamente do dia para a noite. E com isso, milênios de uma cultura espiritual foram apagados. A gente mal sabe como essas civilizações lidavam com a homossexualidade, por exemplo, porque muita coisa sequer foi registrada. No Brasil, centenas de tribos que eram tolerantes à homossexualidade e à travestilidade foram dizimadas não só física, como culturalmente graças aos missionários. Com isso, perdemos informações valiosas de mitologias, espiritualidades e comportamentos que integravam a diversidade à ordem cósmica das coisas. E sim, quando os missionários contactavam povos indígenas, a primeira coisa que eles faziam era heteronormatizar aquelas pessoas. A homossexualidade era vista como o mais vil dos pecados. Nós até temos alguns registros dessa diversidade, mas poderíamos ter muito mais. Sobre isso, é importante salientar que o missionarismo cristão sempre foi o braço armado da consolidação do domínio político e militar, de Roma no passado e dos estados europeus nos séculos XVI e XVII. Cristianizar povos ditos primitivos sempre foi uma maneira de torná-los dóceis, esperando uma solução divina para os seus problemas, ou de integrá-los na cultura e no quadro mental dos seus colonizadores. A terceira grande onda deste apagamento dos LGBTs do cenário espiritual do mundo ocorreu no século XIX, com o imperialismo europeu na Ásia e na África. Culturas africanas que entendiam como normal a existência de homens afeminados, mulheres masculinizadas e transgêneros foram dizimadas e convertidas ao cristianismo. Às vezes à força e às vezes por simples lavagem cerebral. Na Ásia, a mesma coisa. Até aqui, acho que já dá para perceber que o domínio europeu e cristão sobre o globo terrestre não foi apenas uma tragédia política, econômica ou militar. Foi também uma tragédia espiritual, e muito pouco se fala sobre isso. Mas há alguns outros detalhes interessantes nessa história. Como vocês devem saber, no mesmo século XIX surgiu a antropologia. E os antropólogos se interessavam em saber como essas culturas diferentes da europeia pensavam e no que acreditavam.
Só que como esses pesquisadores vinham de culturas homofóbicas, muitas vezes eles apagaram deliberadamente dos seus registros referências espirituais sobre a homossexualidade e a diversidade de gênero. O livro Kama Sutra, por exemplo, traz referências explícitas à existência do que hoje chamamos de LGBTs. Mas quando ele foi traduzido para o inglês na primeira vez, os tradutores, chocados, simplesmente adulteraram essa informação. Mulheres lésbicas foram traduzidas por concubinas, por exemplo. A diversidade afetivo-sexual foi traduzida por pessoas degeneradas, algo que sequer existia no texto original indiano. Muita informação sobre como outras culturas lidavam com os homossexuais e os transgêneros se perdeu para sempre nas areias da história, e jamais vamos conseguir resgatá-las. Como eu disse, sabemos de alguma coisa, mas poderíamos saber muito mais. Isso porque muitos desses povos já não existem mais ou foram cristianizados, de modo que eles próprios demonizam sua herança cultural. Vocês certamente têm um exemplo deste processo bem ao lado de vocês. Provavelmente já esbarraram com uma grande quantidade de negros no Brasil que veem as religiões de seus antepassados como coisa do demônio. Até hoje, africanos são convencidos de que suas religiões nativas são uma espécie de bruxaria. E esse processo vai se desdobrando em outros. Conforme os países da Ásia e da África foram se descolonizando, eles adotaram o modelo europeu de Estado e as legislações desses países. E na época, a Europa era bem homofóbica. É por isso que hoje em dia vemos que boa parte dos países que criminalizam a homossexualidade está na África e na Ásia. Os países que não chegaram a criminalizar a população LGBT fez do assunto um tabu, graças à influência do cristianismo e do Ocidente. Exemplo disso são a China e o Japão. O taoísmo chinês não via muitos problemas na homossexualidade, e o folclore cínico tinha claras referências a isso. Os samurais japoneses, por sua vez, à semelhança da cultura grega, tinham rapazes mais novos que os serviam sexualmente. Claro, muitas dessas situações eram injustas e poderiam ser consideradas abusivas aos nossos olhos contemporâneos. No entanto, elas representavam pelo menos uma referência da existência deste tipo de coisa. Nestes complexos movimentos históricos, pouco a pouco, a consciência social da homossexualidade e da diversidade de gênero foi desaparecendo do tecido social e espiritual do mundo. O assunto foi gradativamente sendo jogado para debaixo do tapete em grandes partes do globo terrestre, e a heteronormatividade cristã e europeia passou a ser o novo norte cultural de povos antes tolerantes. Tanto é que se você perguntar a um chinês médio se na China existe uma divindade que protege os relacionamentos gays, ele provavelmente vai rir da sua cara porque nem vai fazer ideia do que você está falando. Ademais, mitos antigos que sobreviveram foram cristianizados. Lembra que mais acima eu disse a vocês que nos mitos antigos do candomblé, Oxóssi e Ossanha tinham um relacionamento e Yansan era mulher macho? Então, os adeptos atuais do candomblé não fazem a menor ideia disso. É porque esses mitos foram cristianizados, embranquecidos ou heterossexualizados. Também vou deixar um artigo do professor e historiador Luiz Motti sobre isso na descrição. Se vocês repararem, um dos países mais tolerantes hoje aos LGBTs é a Tailândia. Não por acaso, foi o único país da Ásia que não foi dominado pelos europeus e não passou pelo processo de cristianização. Se outros países não tivessem passado por este processo, provavelmente a cultura deles hoje seria igual à tailandesa. Neste processo, é bom ressaltar que o islamismo também teve e ainda tem parte nessa história. Na ilha de Sulawesi, na Indonésia, por exemplo, a cultura nativa ensinava que havia 5 gêneros: homens, mulheres, homens meio homens, mulheres meio mulheres e os bissus, que seriam os transgêneros. Quando o Islã chegou naquele país, decapitou os sacerdotes bissus
para acabar com as crenças xamânicas daquele povo. Cristãos e muçulmanos, ao destruírem outras culturas, naturalizaram seus próprios mitos. E com isso, se foram referências de outras espiritualidades que incluíam os LGBTs. Os cristianismos e os islamismos, por sua atividade missionária e seu proselitismo agressivo, são verdadeiras formas de imperialismo espiritual. Historicamente, a tolerância à homossexualidade foi o principal alvo dessas religiões. Se você não é uma pessoa religiosa, é possível que você esteja pouco se importando com a ausência de referenciais à diversidade afetivo-sexual e de gênero nas espiritualidades do mundo moderno. Bem, eu também não sou religioso, mas talvez esse apagamento tenha algumas consequências muito profundas em nossa psique. Quando os LGBTs vivem em uma cultura espiritual que faz referência a eles, mesmo que essa população não seja bem aceita no tecido social, eles sabem que tem algum espaço no mundo da espiritualidade. Mas quando não há referência alguma à diversidade, como na Bíblia, por exemplo, isso talvez tenha duas implicações. A primeira delas é a ausência de uma sensação global de pertença a algo transcendente e maior. A segunda talvez seja a falta de significado que essas pessoas têm para as suas vidas. Enquanto no cristianismo homens e mulheres heterossexuais vivem para se reproduzirem e cumprirem o propósito de Deus, pessoas LGBTs existem por quê ou para quê? Qual o significado que há para o relacionamento entre dois homens ou duas mulheres? Qual a função cósmica e social de uma pessoa trans? Que papel que o povo do arco-íris exerce na sociedade e no mundo espiritual? A nossa mitologia e a nossa religião contemporânea não nos dá nenhuma resposta para essas perguntas. Para terminarmos este podcast, eu vou deixar vocês com alguns questionamentos. Mesmo que vocês não sejam religiosos, vocês acham que essa ausência de referenciais nas culturas espirituais do mundo tem algum impacto na saúde mental da população LGBT? Diante deste apagamento, como podemos resgatar nosso passado e nossa história? Ademais, como podemos criar novas referências no campo da espiritualidade? Será que vocês têm resposta para essas questões? Este é o canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou o Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo, para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!